Olá, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento de câmaras frigoríficas. O nosso objetivo aqui, antes de saber como dimensionar uma câmara, vai ser conhecer os tipos de entrepostos frigoríficos e também conhecer os equipamentos que são utilizados para a movimentação dos produtos. Para isso, nós vamos ver então a importância da conservação de alimentos com o frio, utilizando o frio. A gente vai ver os tipos então de entrepostos frigoríficos e quais são os equipamentos mais utilizados na movimentação e no manuseio de produtos armazenados em câmaras frigoríficas. A importância então da conservação de alimentos utilizando o frio, que é o nosso caso, né? É importante garantir a conservação para a gente evitar desperdícios, né? Porque o alimento ele começa a degradar, perder a sua validade e com isso ele pode causar também algumas doenças. Também existe a questão de praticidade, a gente tendo o alimento conservado em ambiente frio, ele tem uma maior validade, então é muito mais prático para a gente consumir ele. Também permite para a gente a possibilidade, né, de transporte desses produtos, tanto internamente quanto o consumo externo, né? E também a questão de consumo de alimentos fora do período produtivo dele, né? Então, eu tenho alimentos que só são produzidos em determinada época do ano e eu posso conservar ele e consumir em outro período. Então, essa é uma questão nutricional até. E por que utilizar então o frio para fazer a conservação dos alimentos, né? O frio ele garante então uma maior validade, né, uma maior durabilidade dos alimentos. Por quê? Ele reduz a ação dos micro-organismos dentro dos produtos perecíveis, no caso, né, que acabam degradando, né, e estragando o nosso produto. Existem então duas formas de conservar alimentos pelo frio. Pode ser o alimento refrigerado ou ele pode ser congelado. Cada produto, né, tem uma especificidade nessa questão de armazenagem, né, de conservação. Depende sempre da temperatura, da umidade, a iluminação, onde ele está estocado, a circulação do ar. Então, são várias questões que precisam ser levadas em consideração para cada tipo de produto. Os entrepostos, então, eles são um conjunto de ambientes, né, refrigerados, que permitem então a armazenagem, a estocagem ou até o manuseio, né, de produtos alimentícios, de produtos perecíveis. Tá? Esses ambientes, esses entrepostos, podem ser anticâmaras, podem ser câmaras de resfriados ou de congelados e ainda túneis de congelamento, como a gente vai ver agora. As anticâmaras é o ambiente não, que antecede o ambiente refrigerado, tá? Ela possui uma temperatura controlada também, só que geralmente essa temperatura é acima da temperatura da câmara frigorífica. No exemplo aí a gente pode ver que a câmara frigorífica ela tem uma temperatura interna de 0 graus e a minha anticâmara ela possui uma temperatura interna de 10 graus. Então é onde a gente recebe o produto, faz um pré-manuseio dele, né, uma organização, antes de colocar esse produto dentro da minha câmara frigorífica. Já a câmara de resfriados ou de congelados, né, é um ambiente refrigerado, né, com a temperatura controlada e umidade, e ela possui temperaturas entre 9 graus positivo até menos 25 graus, né, que são então as câmaras de congelados. E serve para a gente armazenar, né, conservar um alimento. Né. Então a gente tem algumas imagens aí de uma câmara frigorífica vista de fora, a parte interna com os pallets onde tem os produtos em caixas, né, encaixotados, e uma câmara aí de remédios, né, onde são armazenados remédios. Já um túnel de congelamento rápido é um ambiente refrigerado com temperaturas entre menos 5 negativo até menos 30 graus negativo, né? E possui um grande fluxo de ar, uma grande movimentação de ar, para poder fazer o congelamento rápido dos produtos. Né? Depende do produto que eu quero congelar, ele tem um determinado tempo de congelamento aí. Esses túneis eles podem ser do tipo por batelada, onde eu coloco esses produtos em pallets ou em carrinhos dentro dessa câmara e aí faz o congelamento e depois eu tiro e coloco novamente outros produtos. Ele pode ser do tipo contínuo e aí do tipo horizontal ou do tipo helicoidal, né? Onde o produto ele entra, fica um determinado período dentro desse túnel de congelamento e sai na outra ponta já congelado. Todos esses entrepostos,
eles têm um parâmetro, alguns parâmetros para eles serem dimensionados, né? E o que a gente tem, quais são as informações que são importantes, então, que a gente deve levar em consideração no momento de dimensionar, né, de chegar no tamanho adequado para cada entreposto frigorífico, né? Tanto a capacidade dele, né, quanto as dimensões, elas dependem de vários parâmetros, de vários itens. Esses parâmetros são, então, o tipo de produto que a gente vai armazenar, a quantidade de produto que a gente vai armazenar naquele ambiente, a área que a gente tem disponível, acesso e meios de transporte, então a gente tem que prever isso, a movimentação interna, como ela vai ser feita dentro do armazém, pode ser uma câmara frigorífica pequena, ou pode ser uma câmara frigorífica de estocagem bastante grande, né? Então a gente tem que prever a forma de movimentação, corredores, etc. E também toda a infraestrutura, a parte elétrica, a parte mecânica, estrutural, onde vai ser instalado esse ambiente refrigerado, esse entreposto frigorífico. No caso, a movimentação dos produtos que são armazenados dentro desses ambientes, são utilizados alguns equipamentos bastante conhecidos aí. Esses produtos podem ser então movimentados através de trilhos aéreos, a gente pode ver na imagem aí do lado. Também são utilizadas paleteiras, tanto elétricas quanto manuais. Dependendo então da quantidade, a gente pode utilizar também empilhadeiras, da quantidade do tamanho do entreposto frigorífico, né? E também esteiras, né, que fazem o transporte aí do produto. O trilho aéreo, então, ele é um suporte, né, com um gancho, né, onde essas carcaças, né, o produto fica pendurado. E ele pode ter uma movimentação, esse trilho, né? Então, a gente vê na imagem aí um ambiente refrigerado, onde eu tenho alguns trilhos, né, e onde essas carcaças são penduradas e eu consigo fazer uma movimentação. Lembrando que esses trilhos eles têm que ser construídos utilizando material para ambientes onde se lida com produto alimentício e tudo mais, né? Não pode, tem que ser isento de óleos, graxas, pintura, não pode ter pintura, né? Então são trilhos aéreos específicos. As paleteiras, né, que servem para então fazer a movimentação de caixas em cima de pallets, geralmente, né? Ou são paleteiras elétricas ou paleteiras manuais, depende aí do tamanho, da quantidade de produto que a gente vai manusear no dia a dia. São utilizadas então empilhadeiras, como eu havia falado, né? São para armazenagem de maiores quantidades de produtos, né? Se precisa ser uma estocagem mais ágil, enfim, aí depende de cada aplicação. E também as esteiras, né? Que são utilizadas principalmente em linhas de produção, né? Então na imagem a gente pode ver que a gente tem um ambiente que seria um ambiente de desossa, né? Onde as carcaças elas chegam e são separadas em partes, né, específicas, então embaladas e seguem para a próxima processo aí na linha de produção. A armazenagem desses produtos é feita utilizando alguns equipamentos específicos, como pallets, caixas, racks, estantes ou prateleiras, fixas ou móveis. Os pallets são fabricados ou em madeira ou em algum polímero, um plástico. Eles servem para mim armazenar, distribuir caixas em cima deles, né, para facilitar a movimentação, né, agilizar, na verdade, a movimentação. As caixas são geralmente de papelão, onde me permite uma melhor organização do produto, né, então eu coloco esse produto dentro dessas caixas e me facilita na hora de armazenar no estoque ou mesmo no momento de transportar esse produto. São utilizados também racks, que também auxiliam, né, e ajudam e facilitam na questão da organização de estocagem, né? Além disso, o rack ele possui essa estrutura metálica que permite então que eu consiga empilhar eles, né, otimizando então o espaço, né, de estocagem, de armazenagem. Além disso, essas câmaras de estocagem elas possuem algumas prateleiras, podem ser fixas ou móveis, onde são então armazenadas ou as caixas, ou os pallets, ou mesmo os racks. Os pallets, então, são esses equipamentos, ou de madeira, ou de plástico, ou de polímero, como eu havia comentado. As dimensões geralmente são de 1 metro por 1,20 m e 15 centímetros de altura, ou 1,10 m, 1,20 m por 15 centímetros de altura. Depende do fabricante, depende da tua necessidade.
A altura média dos produtos empilhados em cima de um pallet são de 1,5 m, né, para evitar a carga em cima dos produtos que estão mais embaixo e também evitar tombamento, né, algum acidente. Então, geralmente são empilhados no máximo 3 pallets de altura, né, que dá em torno de 4,5 m. Os racks são aqueles equipamentos onde vai o pallet e tem aquela estrutura metálica em volta dele, né, para facilitar a armazenagem, a organização do estoque, né. As dimensões geralmente de 1 metro por 1,20 m e tem então 1,75 m de altura, ele é um pouco mais alto, e ele permite então que eu consiga empilhar vários níveis, digamos assim, sem danificar o meu produto, né, porque ele tem aquela estrutura metálica que protege então o produto. As embalagens, as caixas de papelão, depende muito do fabricante, depende do produto que tu está armazenando. Mas para a gente ter como uma base, a gente tem uma tabela aqui que tem algumas dimensões típicas, digamos assim, de caixa, bem como a densidade, né? Então a quantidade de produto que eu consigo colocar para cada caixa. Então se a gente pegar o exemplo ali da carne de frango em peça, né? A caixa ela possui uma medida de 76 centímetros por 36 centímetros por 11 centímetros. Comprimento, largura e altura. E aí ela me permite, geralmente, estocar 20 kg de frango em peças para cada caixa. Mas, de novo, essa tabela ela é um orientativo, né? Ela serve para a gente utiliza ela se a gente não tem, a gente não conhece ainda, né, qual vai ser a caixa, qual vai ser o meio de armazenagem do produto que a gente vai trabalhar. Ainda falando sobre a armazenagem interna do produto, quando a gente vai fazer então o dimensionamento dessas câmaras, desses entrepostos frigoríficos, nós precisamos considerar aí, tomar o cuidado com alguns espaços, alguns espaçamentos internos. Então, entre pallets e caixas, né, 30 centímetros a gente geralmente mantém pelo menos 30 centímetros entre a parede e um pallet, né, e o produto, 100 centímetros do teto, 1 metro do teto, né, não encostar o produto no teto, 10 centímetros do piso, né, então a altura ali, a altura do pallet, por causa de questão de sujeira e tudo mais, e 20 centímetros geralmente entre os pallets, né, se eu tiver mais de um pallet dentro de uma câmara. Os corredores, então, a gente utiliza entre 1,20 m e 2 metros, depende do tipo de câmara, do tipo de movimentação, do equipamento que eu vou utilizar para movimentar, certo? E as portas, elas são vendidas geralmente sob medida, mas elas ficam entre 1,20 m e 1,60 m de largura. Por que a gente existem esses espaçamentos internos, né, recomendados? Porque lembrando que quem resfria o produto dentro da câmara é o ar que está circulando, então eu não posso estocar muito produto, deixar ele muito aglomerado dentro de um ambiente refrigerado, que eu não vou ter circulação de ar, e aí eu posso até, inclusive, danificar o produto, menos exposto, digamos assim, a esse ar refrigerado. O resumo, então, desse assunto que a gente viu, né? A gente conheceu os tipos de entrepostos frigoríficos, hein? Anticâmaras, câmaras de resfriados, congelados, túneis de congelamento. A gente viu a armazenagem de alimentos, né? Quais são os detalhes que a gente precisa tomar cuidado, né? E a questão da organização interna da câmara, né? É importante para a conservação do produto, eu preciso ter o espaço para a movimentação do ar, que de fato vai fazer o resfriamento, né? A conservação do meu produto. O nosso próximo assunto, então, vai ser um exemplo de dimensionamento de uma câmara frigorífica. Então, com base em tudo isso que a gente comentou, como é que a gente utiliza esses parâmetros para, de fato, dimensionar uma câmara frigorífica, um ambiente refrigerado.